Por volta de 2006, houve um breve momento no tempo em que um simples erro de digitação poderia danificar irreparavelmente seu computador. Esse erro de digitação era o famoso Goggle. A palavra passou relativamente despercebida por alguns anos. No entanto, à medida que a web mundial continuou a crescer exponencialmente e sites mais respeitados surgiram, mais pessoas começaram a perceber o quão devastador esse erro poderia ser. Praticamente nenhuma informação sobre seu começo sobreviveu até hoje. Existem apenas alguns artigos e fóruns e todo o resto parece ter se perdido na história. Até o Wayback Machine o colocou em uma lista negra, impedindo de ser arquivado em seu banco de dados. É como se a internet não quisesse que você saiba sobre o Goggle. Essas circunstâncias deixaram a internet com muita ambiguidade, alguns lembrando que o site era muito perigoso, enquanto outros o considerando uma lenda da internet. Mas será que a história do Goggle.com foi apenas vítima de uma época em que a preservação de registros online não era uma prioridade? Ou seria algo muito mais sombrio? Primeiro precisamos focar no propósito do site e como ele funcionava. Como você pode imaginar, isso será bastante difícil com as informações limitadas disponíveis, mas há apenas algumas peças faltando no quebra-cabeça. O domínio real para o Goggle.com parece ter sido registrado em 1998. O site aparentemente ficou inativo por cerca de 6 anos, até que, segundo poucas fontes, teria se tornado malicioso em 2004. O interessante é que não há evidências de que o site tenha existido antes de 2006, e todos os sites de arquivos de internet têm sido bloqueados ou simplesmente não registram informações antes dessa data. Você pode não saber muito sobre como o site surgiu, mas apenas visitando na época ficava claro qual era o seu principal propósito. Goggle.com funcionava como o que chamamos de site typosquaring. Qualquer usuário que digitasse errado google.com ocasionalmente acabaria nesse site. E o usuário pode nem perceber isso por alguns segundos, dando ao site um breve momento para fazer o que quisesse na época. É claro que havia muitas variações diferentes na grafia errada do Google, mas Goggle era uma das mais frequentes. E é inegável esse papel que fez com que o site se tornasse tão popular quanto se tornou. Não há evidências de que o Goggle.com era malicioso em 2004, exceto por algumas afirmações de fontes terciárias. Em 2000, o Google estava explodindo e a caminho de se tornar o mecanismo de busca número 1 na web. E em 2004, a empresa havia se tornado oficialmente pública, sendo um ano crucial para o Google e sua visibilidade. Neste ponto, a maioria das pessoas sabia o que era o Google, mas apenas vagamente para aquelas que ainda não usavam a internet na época, como crianças muito pequenas ou idosos, por exemplo. Alguns desses usuários podem ter se lembrado do site como sendo chamado Goggle e foram até lá. Então, era provavelmente isso que justificava sua existência, enganar pessoas como nós, nos anos 2000, que na época provavelmente tinha apenas uma ideia geral do que era o Google, e por um descuido ou memória falha, poderia ter digitado esse endereço. Bem, o domínio real do Google verdadeiro foi registrado em 1997, apenas 5 meses antes. Lembre-se de que o Google ainda estava na fase de protótipo nessa época, e só foi lançado oficialmente em setembro de 1998, quase um ano depois. Em 1998 ainda havia outros motores de busca dominando a web, como o Yahoo ou Dodgepile, e o Google estava apenas começando. Então, por que um site de busca desejaria se passar por um obscuro mecanismo de busca que talvez nem fosse bem sucedido? Essa informação por si só poderia sustentar a narrativa de que o Goggle.com era apenas um site normal naquela época. Afinal, Goggle é uma palavra real, não apenas uma grafia estranha. Talvez o site tenha sido percebido posteriormente quando as pessoas viram a possibilidade que ele tinha, ou talvez o Goggle.com sempre tenha sido um site perigoso, mas nunca teve a intenção de mirar nos usuários do Google. Então, o que o Goggle.com fazia com suas vítimas? Bem, muita coisa. Coisas que hoje, devido a uma segurança melhor e software mais avançado, seriam considerados não convencionais ou simplesmente impossíveis. Por exemplo, no momento em que você acessava a página da web do Goggle.com, ela baixava e instalava instantaneamente dezenas de malwares e pop-ups. Alguns desses pop-ups eram obscenos, pelo menos segundo a lenda. Felizmente, agora temos bloqueadores de pop-ups que são nativos dos navegadores. Mas esse recurso foi introduzido no Windows Vista, que ainda não havia sido lançado. Em 2006, a maioria das pessoas estava usando o Windows XP, que não tinha a segurança e os recursos disponíveis que seriam fornecidos no Windows Vista. O Goggle.com se aproveitava disso. Se você fosse um usuário comum de computador executando o Windows XP e usando o Internet Explorer, você não escaparia disso. Bem, o Goggle fez algo bastante único em comparação a outros sites de typosquaring contemporâneos. Aproveitou uma grande falha que existia no Windows na época, a exploração WMF, a abreviação de Windows Metafile. Os arquivos WMF eram basicamente arquivos de imagem nos quais, sempre que você abria uma série de comandos de computador começava a ser executados nos bastidores, construindo cores, linhas e formas para compilar a imagem, para que você pudesse vê-la e interagir com ela. Bem,
Um dos muitos componentes que ajuda a executar esses comandos, um arquivo DLL específico responsável por se comunicar com impressoras e monitores, tinha uma vulnerabilidade que basicamente fazia o arquivo entrar em pânico e permitia que executasse qualquer comando do Windows. Então tudo que um programador tinha que fazer era criar um arquivo de imagem, onde no momento em que um usuário clicasse nele, imediatamente baixaria um programa perigoso, por exemplo. Lembra de todos aqueles pop-ups? Se você clicasse acidentalmente em um deles, tentando se livrar ou o que quer que fosse, você acabaria baixando uma arma secreta do Google.com, o Spy Sheriff. O Spy Sheriff era um malware que fingia ser um programa antivírus. Ele mentiria, dizendo que você tinha todos esses vírus instalados no seu computador, e às vezes até cobrava dos usuários para removê-los. Isso era perfeito para o programa. Você vai e visita um site suspeito, e ao sair você recebe um alerta dizendo que seu computador está infectado. Para um usuário de computador inexperiente, eles poderiam pensar que isso é legítimo e vem do software antivírus embutido no Windows, concedendo assim permissão para mais acesso administrativo. Durante o processo de instalação, o Spy Sheriff mexeria nas chaves de registro e se instalaria de uma maneira que praticamente incorporaria ao seu sistema operacional. Ele bloquearia toda a sua conexão com a internet, onde o único site acessível seria o do Spy Sheriff. Criaria contas de administrador sem o seu consentimento e mudaria preferências vitais do sistema. Alteraria seu plano de fundo para uma notificação de spyware. Se você tentasse desinstalar o Spy Sheriff, ele voltaria. E se você continuasse desinstalando, ele travaria todo o seu computador e exibiria uma tela azul da morte. O programa chegava ao ponto em que seu computador ficava inutilizável e você não conseguiria nem abrir a restauração do sistema. Era melhor ter um backup, porque muitas vezes sua única opção seria formatar completamente o seu disco rígido. A falha do WMF seria corrigida no Windows Vista em diante, mas o que é ainda mais interessante é que essa falha afetava principalmente sistemas baseados no Windows NT, como o Windows XP. Então, se você acessasse o Google.com enquanto estivesse usando o Windows XP, você estava condenado. Ironicamente, se você estivesse no Windows 98, você estaria salvo. Em setembro de 2006, veio o que agora é a evidência mais antiga da existência do Google.com. Um comercial da McAfee enviado ao YouTube que mostrava o site e servia como um anúncio de serviço público para milhões sobre segurança online. E com isso veio tanto o reconhecimento público quanto os desafios pessoais. As pessoas estavam filmando a si mesmas acessando o site, seja por desafio ou para verificar sua legitimidade. Bem, muitos desses computadores nesses vídeos estavam usando o Vista. E também é importante ter em mente que os patches para a correção da falha WMF no Windows XP já haviam sido oficialmente lançados pela Microsoft em janeiro de 2006. O Google tentou adquirir legalmente o domínio Google.com, mas, para a surpresa deles, o Google realmente perdeu. Como o Google não foi considerado um erro de digitação do Google, quero dizer, afinal, Google são uma coisa real, e em 2011 uma decisão de acordo foi tomada, permitindo que os proprietários mantivessem o domínio, mas com condições. Com a evolução da tecnologia sob rigorosa vigilância, o Google.com tornou-se menos ameaçador. Havia até a maneira de programar seu computador para voltar automaticamente ao verdadeiro Google.com se você cometesse esse erro de digitação. Como resultado da notoriedade diminuída, o site mudou continuamente de proprietários, tornando-se um site de pesquisa em 2009, sendo removido, tornando-se novamente um site de pesquisa, sendo removido novamente, tornando-se um falso instalador de Flash Player, tornando-se uma página HTML em branco, tornando-se um falso site de pesquisa e então em 2020 tornou-se um blog político do WordPress. É, sem dúvida, um dos capítulos mais estranhos da história dos malwares, pois as evidências parecem apontar para o fato de que não há evidências, pelo menos não muitas, devido à censura e à falta de registro. Muito obrigado por assistir o vídeo. Se gostou, deixe um gostei, inscreva-se no canal e ative o sininho para novas notificações. Obrigado.